E aí, pessoas, bora resolver essa questão aqui da USCS de São Paulo 2019 sobre o movimento de satélites. E sempre que você for fazer uma questão de satélite, fique atento se ele entregar ouro dizendo que o satélite é geoestacionário. Não é simplesmente para você saber que os satélites geoestacionários são aqueles usados nas telecomunicações, da TIM, da Claro, da Oi, da Vivo, ou até mesmo aqueles satélites lá da rede de internet Starlink, né, do Elon Musk. Um satélite geoestacionário é ele estar parado em relação à Terra, estacionário em relação à gel, né, em relação à Terra. Logo, se a Terra está girando, ele gira junto. Logo, ele possui obrigatoriamente um período de 24 horas. Se a Terra demora esse tempo para dar uma volta, ele tem que estar sempre na mesma posição, né, em relação à Terra, né, a projeção, a altura dele ali, tem que bater sempre na mesma posição do planeta. Ele demora 24 horas para dar uma volta. Pensando nisso, ele tem aqui ó, dois satélites diferentes com massas diferentes. O que, que isso implica? Sempre quando você pensa né, em satélites geoestacionários, ao analisar as equações né, que relacionam aqui satélites, sempre, ele é mantido em órbita porque, embora ele possua aqui uma força centrípeta, que é a força gravitacional, ele não vai cair em direção à Terra porque ele possui uma velocidade né, perpendicular aqui, que mantém ele sempre em órbita. Mas essa força gravitacional atua nele como uma força do tipo centrípeta. Então, se você igualar sempre força centrípeta, que vai fazer a trajetória para esse satélite aqui, a trajetória circular é a força gravitacional, você vai encontrar uma relação que já começa a eliminar muito alternativa. Ó. A força centrípeta é mv quadrado sobre r. Esse m é a massa do satélite, porque eu quero ver as forças nele. Enquanto que a força gravitacional a gente calcula como Gzão, né, constante gravitacional, mzão, mzinho. Mzão é a massa do planeta, mzinho é a massa do satélite. Tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então aqui, ao invés de usar a letra D, essa distância eu vou usar a própria letra R, porque é ao quadrado. Ao fazer isso, perceba que, vou colocar aqui tudo na mesma cor. Tem letras que aparecem dos dois lados, eu posso simplificar, como por exemplo, a massa do satélite não influencia nesse movimento, assim como o raio, ele acaba simplificando e influencia, mas apenas aqui na função de r. Então a gente chega numa relação para velocidade, vai ficar velocidade é igual. Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, se você quiser, né? Aí ficaria lá, raiz de gm sobre r. Mas para essa questão, ele começa aqui a falar algumas opções. Então, vamos lá, letra A. O satélite de maior massa está sujeito a uma maior aceleração centrípeta. Aqui não tem aceleração centrípeta, mas a gente pode ir direto na fórmula, né? A aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Cara, não tem nada sobre a massa do satélite, né? Justamente. A aceleração centrípeta vai depender de quem, ó? Esse R que está dividindo, ó, eu vou colocar essa relação que a gente achou aqui ali em cima, porque ó, V ao quadrado vale isso, Gm sobre R. Então, se no lugar do V ao quadrado eu colocar Gm sobre o R, já tinha um R aqui embaixo dividindo. Então, a fórmula da aceleração centrípeta vai ficar Gm sobre R ao quadrado. Então, a aceleração centrípeta do satélite depende de quem, gente? Da constante gravitacional, da massa do planeta e da distância entre eles. Em nenhum momento aparece a massa do satélite, o mzinho, porque ela já foi simplificada. Então, esse primeiro item aqui é um item falso, não depende. Letra B. Ambos estão a uma mesma altitude. Bom, se eu tenho dois satélites que são geoestacionários, para que eles tenham aqui, né, eles sejam geoestacionários, eles têm que estar andando a uma mesma velocidade em relação à Terra. Então, se a velocidade é a mesma, o R tem que ser o mesmo, né? Porque a massa é obrigatoriamente a mesma, porque é a massa do nosso planeta, o R tem que ser o mesmo. Então, se é geoestacionário, tem que estar com a mesma velocidade, todos os satélites, não pode estar um mais rápido do que o outro. Então tem que estar com a mesma distância, por isso que a altitude influencia, que a altitude seria essa distância, é a nossa alternativa correta. Letra C, porque a gente pode aqui no caso influenciar, né? Pode marcar como falso. Aqui ele diz que todos eles têm a mesma força gravitacional. Cuidado. A força gravitacional seria caso eu calculasse separado aqui o lado de vermelho. E a força gravitacional de cada satélite depende da massa desse satélite. Ó. Aparece aqui na formulinha a massa é mzinho. Então, satélites mais pesados vão ter mais força. Mas por que essa massa não influencia na velocidade? Porque obrigatoriamente uma coisa compensa a outra.
Satélites mais pesados vão ter mais massa, né? Então vão ser puxados com mais força, justamente porque, como eles têm mais massa, eu preciso puxar com mais força para dar o mesmo movimento, para que ele fique com a mesma velocidade do restante. Então, eles não vão ter aqui a mesma intensidade, porque ó, massas diferentes produzem forças diferentes. As forças vão ser diferentes e tem falso. Letra D. O satélite de maior massa tem maior período. Todos eles vão. A massa ela corta aqui, né? A massa do satélite não influencia. Falso. E letra E. O satélite de menor massa está a uma menor altitude. Veja que aqui, ó, para eles estarem com a mesma velocidade, a massa do satélite também não entra aqui na jogada. Esse item é falso. Diz que a alternativa correta é a letra B. Dúvidas, críticas, comentários, deixe aqui embaixo na seção. Deixe seu like e até a próxima questão.